O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os der ouvido, dizei-o à igreja. Se não mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então hoje nós temos festa na nossa comunidade, né? Dois casais estão celebrando, um casal 50 anos, outro é 40 anos, 50 anos de vida matrimonial de Delvai José da Silva e Osilda Rodrigues de Lima, né? E casal Hélio de Paula Alves e Gislene Beatriz de Oliveira Alves, 40 anos de vida matrimonial, né? Quando nós falamos a família plano de Deus, o projeto de Deus, entenderam? Então, hoje dia de gratidão ao Senhor pela dom de vida desses dois casais e pelos seus filhos, seus netos que estão aqui presentes, que não estão presentes também, que nós pedimos que Deus abençoe, né, cada um de vocês, né? Então, a palavra de Deus acho que traz uma, né, alerta para nós hoje, como nós devemos tratar nossos irmãos, né? Como nós devemos tratar nossos irmãos e nossas irmãs. Coisa simples para dizer, né? Hoje, o Evangelho de hoje apresenta um manual da caridade, né? Esse manual da caridade, né? Como regras da recuperação do nosso irmão ou a nossa irmã, né? E aí, Jesus mostra então três tentativas, né? Como devemos, né, então, colocar em prática essa caridade. Em primeiro lugar, Jesus fala então o quê? Chama em particular, né? Chama em particular, e aí o que acontece quando essa cara com cara, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? E quem faz isso, né? Falar, será que nós fazemos? Né? Muitas vezes nós, né, julgamos, criticamos, ofendemos, né? Demonstramos problemas que essa pessoa apresenta, tudo isso mais, né? E aí, né, podemos então, né, resolver uma simples conversa ou um diálogo, né, gente? Primeira coisa que Jesus fala isso aí, né? E aí, segunda coisa, Jesus fala então, se ele não escutar, né, conversa com, né, um ao outro, então chama mais uma, duas ou três pessoas, né? E aí procurar pessoas, né, para que essa pessoa tenha sensibilidade e sabedoria para aceitar, né, seus erros e corrigi-lo, né? Se não essa parte também aceitar, chama a igreja, né, chamado. Então é um apelo para a comunidade, apelo para, né, para que essa pessoa ainda mais escutasse
e corrigisse seus erros e retornasse para a comunidade, para Deus, né? E aí vivesse bem na comunidade, sua vida ou na sociedade em geral. É coisa simples. Se não escutar essas três opções, significa o quê? Né? Deixa como ele está, né? Deixa como um pagão, né? Deixa viver a vida dele, né? E aí, muitas vezes acontece até essa, né? Parte na nossa vida também, né, gente, né? Esforço para reconduzi-lo, né, ao bem é importante, né? Então espalhamos muitas vezes notícias de uma pessoa, defamamos pessoas, né, humilhamos, e aí também, né, nós também muitas vezes, né, irritamos com essas atitudes de uma pessoa, e aí, né, e muitas vezes julgamos, né, gente? Não é verdade assim? Nossa realidade é isso, né? Pode dizer, então, poder para sempre, né, é uma opção para nosso irmão, para reconhecer seus erros é importante, né? Muitas vezes o que mata é nossa língua, né, gente, né? Não é verdade? Língua que mata, né? Nossa língua, né, não tem osso, né, gente, né? Então, essa língua precisa ser bem cuidada, né, gente, né? Na verdade, aquilo que nós pensamos, né, sentimos, muitas vezes, né, não é necessário para falar, ou falar de uma maneira agradável. Então a nossa língua, a nossa, né, boca, quando sai palavras, né, muitas vezes nós ofendemos, destruímos as pessoas, entenderam? Então hoje, né, a palavra de Deus hoje para nós traz também um exemplo na nossa comunidade. Como é que nós tratamos nossos irmãos e irmãs, né? Como é que nós, né, vivenciamos esse amor de Deus em nossa comunidade e também na família, né, gente, né? Então um esforço o que nós fazemos, né? Na vida, né, nós sabemos na vida de cristãos não existe sem erros e também não há, correção fraterna sem amor. Então correção fraterna que é importante em nossa caminhada de fé e em geral, né, sempre em nossa vida, né, gente? Correção fraterna é fundamental. Se não tiver correção fraterna, né, não adianta vivenciar a nossa vida, né, na comunidade, né, principalmente, né? E aí, então, né, muitas vezes nosso convívio abala, e aí a vivência de fraternidade, vivência como irmãos e irmãs, nós não queremos. Muitas vezes nós ficamos felizes, essa pessoa, né, não afastar da comunidade, nós ficamos felizes muitas vezes, mas isso não deve ser sentido, né? Isso não é caminho correto também, não é verdade? Né? Então, assim, como encaramos tudo isso em nossa vida, em geral, não é? Como encaramos? Nós temos então, né, orientações, né, e normas também, desenvolver um amor fraterno com nossos irmãos e irmãs e favorecer a harmonia com nossos irmãos e irmãs, né, gente? Então, né, será que nós conseguimos viver essa maneira? Né, nossa vida, se olhar, o que nós pensamos? Se ele não quiser conversar, deixa para lá. Ele não quiser, né, fazer parte da comunidade, deixa para lá. Será que nós, né, conversamos uma conversa boa, um bom diálogo, né? Será que nós temos? Né? E aí, né, muitas vezes nossa comunidade, né, perde muitas coisas boas por causa de nós não temos essa paciência, essa bondade do nosso coração, entenderam? Então eu acho que correção fraterna é fundamental, né, gente, né? Então Mateus hoje coloca uma atitude de humildade que agrada a Deus. Essa, né, atitude de humildade é fundamental, né? Então aqui é indispensável o desprezo do nosso irmão ou a nossa irmã. Não deve ter desprezo dos irmãos e irmãs na comunidade, né? Não é verdade? Porque somos, né, seguidores de Jesus. Somos filhos amados de nosso Deus, né? Amados de nosso Deus. Também somos filhas amadas de nosso Deus, né? Então, se Deus nos ama, que nós somos, né, desprezar outra pessoa, né, gente? Olha, é um grande desafio na comunidade isso hoje, né? Como nós vivenciamos, em nossa vida na comunidade, entenderam? Então, Deus preocupa como um pastor. Deus ama,
Deus não quer, né, ninguém perdesse na caminhada dele. Deus ama, entenderam? Então, é um pecado, então, né, uma dimensão também, né, comunitária. Por isso nós podemos olhar também, pois sendo uma revolta contra Deus. Quando nós falamos o pecado tem 4 aspectos. Quando nós pecamos, o quê? Pecamos em si mesmo, comigo mesmo, com um ao outro, porque é uma dimensão, com um ao outro temos. Quando nós pecamos também, nós, né, pecamos contra Deus. Então nós afastamos de nosso Deus, entenderam? Então, né, nossa, né, quarto aspecto também, né, nós fomos contra a natureza, porque nós somos conectados com a natureza. Então, essas são 4, né, dimensões de pecado também nós temos, né, teologicamente se falar, né? Então, é importante conversão, né, permanente em nossa vida. A conversão permanente é fundamental, né? Cada vez mais nós sabemos que, né, nós somos, né, temos limitações, fraquezas, altos e baixos na nossa vida, mas conversão permanente de si mesmo é importante, né? E aí, outro lado, correção fraterna do nosso irmão, nossa irmã, sempre necessitamos, né? Entenderam? Então, a igreja não é uma comunidade de perfeitos, né? Nenhuma pessoa é perfeita, somente Deus é perfeito. Então Deus é perfeito. Por que nós, né, olhamos só, né, coisas negativas de uma pessoa, né, coisas ruins de uma pessoa? Por que nós condenamos nosso irmão, nossa irmã, né? Se eu olhar na nossa caminhada de fé, né, por causa de fulano eu não participo na igreja, por causa de fulano estou na igreja, não é isso acontece? Nossa paróquia não, outro lugar, né, gente? Né? A verdade é isso, né? Por causa de fulano não estou na igreja. Então é também questionar a minha fé também, né, gente? Qual é a minha fé? A base da nossa fé é o quê? Cristo é o centro da nossa vida cristã. Então, Cristo é o centro de nossa vida cristã. Então, temos uma, né, obrigação hoje, né, corrigir com um ao outro, né, e aí seguir essa caminhada de fé, né, gente? Não é verdade? Então, hoje Jesus traz um aspecto fundamental de nossa caminhada de fé, não é verdade? Então, fazemos então esforço maior para que nós possamos, né, vivenciar como irmãos e irmãs. E aí Jesus, né, prefere que todo custo tentativas, né, devemos fazer. Então, por isso que Jesus, né, pelo menos dá 3 opções, né, e então, né, significa, né, muitas vezes não é necessário defamar uma pessoa, né, criticar uma pessoa publicamente. Ao contrário, começamos com, né, uma conversa cara a cara, diálogo, né? Eu acho que vai funcionar muitas vezes isso aí, né, gente, né? Então, isso né, acho que para cada um de nós também, né, hoje esse aspecto, né, olhar a nossa caminhada de fé, né? Então, isso aí. E primeira leitura de hoje, profeta, então, né, profeta Ezequiel, né, traz esse aspecto também, né, como devemos advertir, né, um ao outro, né? Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, se não lhes falares advertindo ao respeito de sua conduta, o ímpio pode ser, ele vai morrer, né? E então eu também tenho culpa se eu, né, não corrigi-lo, né? O ímpio vai morrer por própria culpa se eu te pedirei contas de sua morte. Mas se advertireis o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa. Arrepender é importante, né? Por isso temos confissões na nossa, né, igreja geral, né? Porque a confissão também significa, né, lembrar que nós pecamos, arrependemos nosso pecado e nós queremos misericórdia de nosso Deus e nós não queremos seguir a mesma vida mais e mais vezes, né? Então por isso que nós caímos na tentação, então né, nós arrependemos e confessamos. Então, né, a palavra de Deus para Ezequiel diz, então, ele não arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa. Entenderam? Então, né, contexto isso aí também, né, o povo de Deus estava lá na Babilônia, estava na escravidão, né, e aí, né, profeta dá, né, uma esperança para esse povo. Por isso Ezequiel é chamado profeta da esperança,
porque esse povo que estava achando que Deus abandonou eles, e aí Deus não ama eles, então o profeta, né, então coloca para esse povo que, né, Deus sempre ama, Deus está presente na vida da gente, entenderam? E então, assim também nós podemos olhar, então, como é que o nosso amor fraterno, na segunda leitura de Carta dos Romanos, né, não fiquei devendo a ninguém, né, a não ser o amor mútuo. Não devemos a nada para ninguém, né? Não fiquei devendo nada a ninguém. Esse aspecto também, muitas vezes, nossa vida cristã também, precisamos olhar, né, gente? Muitas vezes nós devemos tanta coisa para pessoas, às vezes nós emprestamos, não devolvemos, às vezes, né, pedimos dinheiro emprestado, muitas vezes pessoas não devolvem. Essas coisas, então, né, não é bons, né, não é bom para um cristão, uma pessoa de fé, né? Aliás, para ninguém. Mas São Paulo ainda mais diz aí, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Então, amor é base, né? Porque Deus é amor, entenderam? Não, de fato, os mandamentos que nós sabemos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento se resume neste, então, amar ao próximo e amar como a ti mesmo, e amar não for, seja, o amor não faz mal contra o próximo, entenderam? Então, amor já falado hoje, né? Então, né, correção fraterna significa nós devemos, né, amar nosso irmão, nossa irmã. Eu acho que essa parte é muito difícil, né? Correção fraterna entre casais, ainda mais muitas vezes, né? Nós sabemos, né, melhor opção nós achamos o quê? Separação, né, dos corpos, e aí, né, achamos que tudo deu certo. Na realidade, né, dentro de nós mesmos nós sofremos, né? E aí guardamos rancor, mágoas, né, essas coisas, e aí nós, né, destruímos nós mesmos por causa dessas coisas. Por isso perdão é fundamental na vida de cada pessoa. Se nós não perdoamos, significa guardamos um tipo de lixo dentro de nós, e aí com certeza, né, afeta a nossa saúde, né, nossa caminhada de fé, né, nosso convívio com irmãos e irmãs. Por isso, lá nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa dizendo que, né, os médicos falaram que mais do que 70% das doenças eles não conseguem tratar, não conseguem curar, nenhum remédio, né, serve, porque essas pessoas não conseguem perdoar, né? Então, perdão significa libertar, né, gente? Libertar de todas as coisas ruins. E aí, né, muitas vezes precisamos de uma boa conversa, bom diálogo. Eu acho que resolve tudo isso, né, gente? Do que falando com, né, sobre meu respeito com a pessoa, sobre, né, outra pessoa com outra pessoa, ou espalhando, né? Vocês vão ver espalhando, né, coisas de uma pessoa, né? Tanta gente, né, gente? Não é assim? Espalhamos, por exemplo, penas, né, de galinha ou de aves. Será que nós conseguimos, né, pegar todas? Não conseguimos, porque já espalhou no ar, o mundo inteiro, né? Ou, né, ao redor de nós. Então, assim, eu acho que hoje a melhor solução, então, rezar em primeiro lugar para essa pessoa, para que, né, toque no coração dele, para ter a correção em si mesmo, reconhecer seus erros, né? Então, isso é importante, né? Então, o Salmo responsorial de hoje, então, diz o que? Não fecheis o coração, mas ouvi a voz de Deus. Então, né, nós precisamos, então, abrir nosso coração para Deus. Nós não podemos fechar nosso coração para ninguém, né? Principalmente para Deus, e abrir nosso coração para Deus e escutarmos a voz de Deus. Quando nós escutamos a voz de Deus, eu acredito que também Deus fala íntimo de nós, né? Não siga esse caminho, não faça essa coisa mal, né? Não, né, trata essa pessoa dessa maneira. Eu acho que isso é, né, a melhor opção também, né, gente? Então, cada um de nós hoje podemos olhar quais são maneiras que nós precisamos melhorar nós mesmos, a nossa vida, né? Vida de família, né? Vida de, né, comunidade, vida em sociedade em geral também, né, gente? Então, correção fraterna é importante, né? Isso é importante, né, gente? Às vezes nós não queremos que, né, alguém corrija nós, né, ficamos zangados quando nós falamos: você está fazendo isso, você, né, agindo uma má fé. Se a falar, pessoas, né, dizem o quê? Cai fora, né? Eu não quero conversa contigo, eu não tenho nada a ver com sua vida, né?
eu sou dono do meu nariz. Não é, dizemos assim? Não é, não é verdade? Coisas hoje simples, né? Olha, gente, coisas simples podem mudar uma vida de uma pessoa, vida de uma família, vida de uma comunidade, e nós complicamos, né? Não é que nós complicamos? Não é verdade isso aí, né? Olha, a vida é maravilha, né, gente? Vida é dom de Deus, um presente de Deus. Né? Deus nos ama imensamente. Deus não quer perder ninguém. Né? Aquele exemplo, né? Você perder uma ovelha e ele vai atrás buscá-lo, né? E aí procurá-lo. Nós fazemos assim na comunidade, principalmente? Não, né? Entenderam? Então, é desafio de ser cristãos, é isso hoje, né? Nós podemos olhar. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, então, nesse sentido, nós olhamos a vida de uma família, é projeto de Deus, plano de Deus é família. Hoje, então, nós celebramos, né? 2 casais estão aqui celebrando 50 anos e 40 anos, vida, né? De abençoada, não é, gente? Talvez tenha muitos altos e baixos, mas muitas bênçãos também, como filhos, netos, são bênçãos de Deus, entenderam? Então, olha, maravilhas de Deus, né, acontecem em nossa vida. Nós não percebemos isso, né? Né, olha lá, né? Vocês têm filhos, netos, não é uma alegria, né? Uma bênção, não é verdade? Então, isso precisa olhar, então. Né? Então, hoje nós queremos agradecer ao dom de vida desses 2 casais que estão, né? Aqui na nossa comunidade, sempre colaborando de várias formas. Então, Deus abençoe vocês. E hoje também celebramos a celebração da partilha dízimo na nossa comunidade, nossa paróquia em geral. Dízimo também um sinal de expressão de nosso amor ao Cristo na igreja. Então, né, quando nós, né, tornamos dizimistas na comunidade, nós manifestamos o nosso amor a Deus, nossa gratidão ao Deus, né? Então, também é importante, né, todos que sejamos dizimistas na nossa comunidade, né? Muitas vezes nós, né, percebemos que, né, nós não somos dizimistas na nossa comunidade, mas, né, nós contribuímos para outros lugares, né, como Aparecida, né, Canção Nova, isso, aquilo, lugar, né, gente? Mas se nós deixamos de ajudar na nossa própria família, nós deixamos de, né, ajudar a nossa família e ajudarmos outros lugares, talvez não necessitamos ali, né? Nós necessitamos na comunidade, então, colaboração de partilha de todos. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Jesus nos abençoa, né, para que nós possamos, né, preocupar com nossos irmãos e irmãs, corrigimos fraternalmente, né, então, e aí não excluímos ninguém, não julgamos ninguém, né, e vivenciamos, né, esse amor de Jesus para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar um momentinho, né? Fazemos uma reflexão em nós mesmos.